Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. O desejo de todo cristão ao longo dos últimos 2000 anos é de ver o retorno do Salvador e de estabelecer seu reino eterno aqui nesta terra, e os acontecimentos no mundo revelam que isso acontecerá muito em breve. Continue ouvindo para aprender como você pode se preparar espiritualmente para os eventos finais desta terra. Rádio WLC, preparando um povo para viver no reino terrestre de Yahweh, que será estabelecida em face do iminente retorno de Cristo. Diferentes culturas têm ideias distintas sobre o que acontece após a morte. Mesmo dentro do cristianismo, há divergências de opinião. Alguns crentes dizem que a alma desencarnada vai diretamente para o céu ou para o inferno, ou mesmo para o purgatório, caso eles acreditem nesta hipótese. Já outros acreditam que a alma fica inconsciente após a morte. Olá, eu sou Cris Deluca e esta é a rádio World Last Chance. Hoje, o Will nos levará através da história de Lázaro e desvendará o que ela tem a revelar sobre o que acontece após a morte. E o programa de hoje, Lázaro e o que sucede após a morte. E mais tarde, em nosso segmento da nossa caixa de mensagens diárias, falaremos sobre os cristãos e sobre a opção de ser cremado em face da morte. A cremação seria algo que os cristãos deveriam optar? Continue ouvindo e descubra. Will, vamos começar. E deixe-me te perguntar, em que parte há uma grande divisão na história de Lázaro? Após a morte, essa história tem seu desfecho no sentido de ir para o céu ou para o inferno? Ou ela apoia a ideia de um descanso ou repouso da alma, por falta de um termo melhor? Bem, o descanso ou repouso da alma é um ótimo termo. E é isso que a história de Lázaro apoia, bem como é assim que o resto das escrituras também ensinam. Mas antes de entrarmos neste assunto propriamente dito, vamos falar sobre as diferentes teorias em relação ao estado dos mortos e de onde se originam essas duas diferentes escolas de pensamento. A maioria dos cristãos acredita que a alma está separada do corpo. Assim, na morte, quando o corpo morre, algo tem que acontecer com a alma, porque acredita-se que a própria alma é imortal. Uma crença cristã amplamente difundida é que as almas dos crentes vão diretamente para o céu, enquanto aqueles que estão perdidos vão para o inferno. Aqueles que não são maus o bastante para ir para o inferno, mas ainda não são bons o bastante para ir para o céu, vão para o purgatório, onde depois de sofrerem, eventualmente conseguem ir também para o céu. Então, não é salvação por meio da fé? Na verdade, não seria. A ideia de uma alma imortal vem, na verdade, do pensamento helenístico e que não é apoiado pela Bíblia. Veja, os pais da igreja primitiva, e não estou falando dos apóstolos, eram frequentemente convertidos do paganismo. Eles foram bem educados no pensamento pagão e, por isso, quando se converteram ao cristianismo, trouxeram consigo a mentalidade e as crenças, ou seja, as referências que aprenderam na escola. Essa mentalidade foi moldada pelo filósofo grego Platão. James Strong foi um acadêmico do século XIX, um respeitado estudioso da Bíblia, além de teólogo e professor. Hoje ele é lembrado por ser o criador da concordância bíblica Strong. Ah, ok. Você pode imaginar quanto tempo deve ter levado para definir e categorizar cada palavra hebraica e grega que estão nas escrituras? Ele provavelmente tinha muita paciência. De qualquer forma, como eu disse, ele era um grande estudioso. Eu tenho aqui um comentário bastante revelador que ele fez e gostaria que você o lesse. Você poderia ler isso para nós, por favor? Vejamos o que o temível James Strong tem a dizer sobre a influência da filosofia pagã na igreja primitiva. Tudo bem, diz, abre aspas, no final do primeiro século e durante o segundo, muitos homens eruditos migraram do judaísmo e do paganismo para o cristianismo. Eles trouxeram consigo e as transmitiram para as escolas cristãs de teologia suas ideias e fraseologias platônicas.
Strong não é o único. Muitos outros estudiosos também viram como a filosofia platônica influenciou o cristianismo primitivo, e um desses estudiosos foi William Inge. Ele foi professor de divindade em Lady Margaret e membro da faculdade denominada Jesus da Universidade de Cambridge, de 1907 a 1911. Em 1911, foi nomeado reitor da Catedral de São Paulo e foi autor de vários livros, entre os quais destaca-se a Filosofia de Plotino. Eu marquei uma citação aqui que gostaria que você lesse. Leia apenas o que está sublinhado. O platonismo faz parte da estrutura vital da teologia cristã. Se as pessoas lessem Plotino, que cooperou para reconciliar o platonismo com as escrituras, compreenderiam melhor a continuidade bastante clara entre a velha cultura e a nova religião, e poderiam perceber a total impossibilidade de extirpar platonismo do cristianismo sem danificar o cristianismo. O Evangelho Galileu, tal como saiu dos lábios de Jesus, sem dúvida, não foi afetado pela filosofia grega, mas o cristianismo primitivo, desde o seu início, foi formado por uma junção de ideias religiosas judaicas e helênicas. Como ele admite, o evangelho genuíno de Yahushua e dos apóstolos estava livre da filosofia pagã. Mas não demorou muito para que essas ideias falsas se infiltrassem no cristianismo apostólico, corrompendo-o dentro do cristianismo católico. A crença em uma alma imortal e na vida após a morte é apenas uma área de crença que foi corrompida. Por outro lado, as Escrituras repetidamente apresentam a morte como um sono. Vamos dar uma olhada em vários textos. Você poderia abrir... Sim, só um segundo. Mas antes de prosseguirmos, há um texto que eu gostaria de citá-lo. É o de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16. Acho que este é um texto importante para lermos. Claro, leia-o para nós. Nessa passagem, Paulo está falando sobre Yahua. Ele está descrevendo e então, no versículo 16, ele diz, abre aspas, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Fecha aspas. Portanto, temos aqui nas Escrituras uma asserção muito clara de que somente Yahua é imortal. Nós não podemos ser detentores de uma alma imortal quando aqui mesmo afirma explicitamente que somente Yahua possui a imortalidade. Isso é verdade. Esse é um ótimo texto. Obrigado por compartilhá-lo conosco. Ele destaca o contraste entre a ideia cristã platônica moderna de uma alma imortal versus o que a própria Bíblia ensina, que é que a imortalidade é um presente que Yahweh concede aos que lhe obedecem. Ninguém além de Yahweh tem essa dádiva em sua essência. Em todas as Escrituras, a morte é comparada ao sono, metaforicamente, uma vez após a outra. Abra em Jó 14, Chris, e leia os versículos 11 e 12. Este livro é muito antigo, pois Jó antecedeu ao Êxodo, e, portanto, já naquela época era assim que a morte era vista. Leia, por favor. Ok. Como as águas do lago se evaporam e o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. A Bíblia compara a morte ao sono porque não há consciência após a morte e não há nenhuma alma imortal. E o que Salomão disse sobre a morte? Eu sei que você memorizou este verso e é o de Eclesiastes 9, verso 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. No início do mesmo capítulo, Salomão disse: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede aos justos e aos perversos. E ele ainda acrescenta: este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Que coisa, hein? Isso é exatamente o oposto do que a maioria dos cristãos acredita hoje. Eles acreditam que uma pessoa boa vai para o céu e uma pessoa má vai para o inferno. Ou seja, esse dificilmente seria o mesmo destino que aguarda a todos. Exatamente. Salomão estava falando claramente no verso que lemos sobre a morte, e não sobre a recompensa que será dada após o julgamento final. Mas veja que Salomão, como todos os escritores bíblicos, via a morte como um sono.
Abra em 1 Reis, capítulo 2 e leia o versículo 10. 1 Reis 2, 10. Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Davi descansou com seus pais. Esta é uma frase que você encontra repetidamente nas Escrituras. 1 Reis 11:43. Salomão descansou com seus pais. 1 Reis 22:40. Acabe descansou com seus pais. 2 Reis 14:29. Descansou Jeroboão com seus pais. 2 Reis 16:20. Descansou Acás com seus pais. 2 Crônicas 12:16. Descansou Roboão com seus pais. 2 Crônicas 21:1, descansou Josafá com seus pais. Eu poderia continuar listando diversas passagens como as que citei, mas creio que você entendeu. A morte era considerada um sono em que a pessoa estava inconsciente e alheia do que estava acontecendo em sua volta. Daniel também cita o anjo Gabriel referindo-se à morte como um sono. Daniel 12, versículo 2. O que diz lá? Dê-me só um segundo e eu te direi. Vamos ver. Diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. No contexto, isto está claramente falando sobre o período após o retorno de Yahushua, e não uma súbita recompensa em face da morte, mas no sentido de descansar na sepultura até que Yahushua retorne. Séculos mais tarde, João, o que escreveu o Apocalipse, ainda mantém a mesma crença. Este é um ponto que muitas pessoas ignoram, mas é revelador. Assim, leia Apocalipse 22, versículo 12. Este é o último capítulo da Bíblia, a menos de 10 versículos do final do último capítulo das Escrituras. E o que Yahushua diz? Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Nós não receberemos nossa recompensa na morte, seja no céu ou no inferno. Se os crentes forem recompensados em ir para o céu em face da morte, como Yahushua poderia dizer que ele está trazendo sua recompensa consigo? Este é um bom ponto, não é? Nunca pensei nisso antes. Esta forma de ver a morte era comumente entendida nos dias de Cristo. Na verdade, sabemos por Mateus 22 e Atos 23 que os saduceus não acreditavam de maneira nenhuma na ressurreição dos mortos, nem mesmo para os justos. Eles certamente não acreditavam em alguma alma desencarnada flutuando por aí após a morte. Então, agora com esse entendimento, vamos dar uma olhada na história de Lázaro. Você poderia, por favor, Chris, abrir em João 11 e começar a ler pelo versículo... Comece com o versículo 1. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Yahushua: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Adoro essa falta de detalhes na mensagem enviada ao mestre. Isso mostra a amizade íntima que eles mantinham entre si. As irmãs sabiam que Yahushua saberia exatamente de quem elas estavam falando, sem mencioná-lo. É fantástico. Isso mostra quão amigos eles eram. Prossiga, por favor. Ao receber a notícia, disse Yahushua: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Yahuwah, a fim de que o filho de Iá seja por ela glorificado. Ora, amava Yahushua a Marta e a sua irmã, e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. E o que você achou dos detalhes, Chris? Ora, amava Yahushua a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, o que ele fez? Ele ficou onde estava. Parece engraçado, mas aqui revela que Yahushua tinha um plano e ele estava trabalhando neste sentido. Prossiga. O que diz o versículo 11? Isso dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Yahushua, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então, Yahushua lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele.
Ok, meus discípulos, vocês estão sendo um tanto lentos na compreensão do que está acontecendo. Lázaro está morto e eu estou feliz que isso tenha ocorrido, pois tem um plano que acabará por ajudá-los a fazer com que sua fé cresça. Se esta ideia de que a morte é como um sono era tão comum no antigo Israel, e claramente era, por que você acha que os discípulos não entenderam o que ele estava lhes dizendo? Eles eram humanos, assim como nós. Não saímos por aí falando por meio de metáforas e analogias, e eles eram humanos e não perceberam que ele estava usando uma metáfora, em vez de falar literalmente. Eles simplesmente presumiram que ele estava falando literalmente. Quando Yahushua percebeu esse detalhe, ele lhes disse explicitamente: Lázaro morreu. É óbvio que, quando você está doente, dormir te ajuda a melhorar mais rápido. Observe que quando fala sobre Lázaro, Yahushua não está falando de sua alma ou de seu corpo, pois ele não separa os dois. Ele simplesmente falou sobre Lázaro como um todo, e é por isso que os discípulos não perceberam o fato de que ele estava falando metaforicamente quando o Salvador disse que Lázaro estava dormindo. Yahushua não estava indo para Betânia para juntar a alma de Lázaro a seu corpo, e nenhuma menção é feita sobre isso. Em vez disso, Yahushua falou claramente qual foi o motivo de sua viagem a Betânia. Ele iria despertar Lázaro do sono da morte e isso era tudo. Você tem a sensação de que a história de Lázaro é, de certa forma, única? O que eu quero dizer é que há detalhes neste fato e, claramente, como você disse, Yahushua tinha um plano que estava colocando em ação ao deixar Lázaro morrer, em vez de curá-lo. Mas qual era o objetivo? Até parece que Lázaro seria a única pessoa que ele ressuscitaria em seu ministério. Onde que temos um dos relatos? Lucas 7? Temos o filho da viúva de Naim, ressuscitado. E há também a história da filha de Jairo. Por que foi necessário que Lázaro morresse se ele nem seria a primeira pessoa morta que Cristo ressuscitaria? Essa é uma boa pergunta, Chris. A resposta, acredito, é que a experiência com Lázaro foi deliberadamente planejada para atrair bastante atenção, como também para cumprir a missão do Messias. Mas veja que quando ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, o jovem havia morrido naquele mesmo dia. Sabemos disso porque fazia parte dos requisitos levíticos enterrar alguém no mesmo dia em que ele ou ela morresse. Isto tinha como fim a saúde dos que cercavam o falecido, bem como a higiene em geral. Faz sentido. Em um clima quente, sem os apetrechos para o embalsamento, não seria possível que o corpo ficasse exposto por alguns dias. O mesmo aconteceu com a filha de Jairo. Na verdade, ela estava morta há menos tempo do que o filho da viúva de Naim. Eles, pelo menos, tiveram tempo de lavar o corpo, envolvê-lo em algum tipo de manto ou coisa parecida, e até mesmo organizar um cortejo fúnebre, carregando-o para onde quer que planejassem enterrá-lo. Mas com a filha de Jairo, ela ainda estava viva quando os mensageiros foram enviados a Yahushua. Mas entre o momento em que os mensageiros foram enviados e o momento em que Yahushua partiu de volta com eles, ela morreu, e isso não demorou muito. Então, embora eu tenha certeza de que a notícia dessas outras ressurreições tenham se espalhado, foi muito fácil para os que duvidavam dizer: eles não estavam realmente mortos. Pode-se argumentar que eles estavam em coma ou inconscientes e Yahushua os curou e os despertou. Sim, posso imaginar como os fariseus aceitariam uma interpretação como essa. Você sabe que eles fariam isso. Mas como veremos à medida que nos aprofundarmos na história de Lázaro, tais afirmações não poderiam ter sido feitas neste caso. Na verdade, podemos perceber que Yahushua esperou deliberadamente apenas para poder chegar lá depois que Lázaro já estivesse sido enterrado e não houvesse meios de negar sua ressurreição. Yahushua disse aos discípulos que Lázaro estava morto. Você poderia continuar a história a partir do versículo 17 de João 11. Chegando Yahushua, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Yahushua, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Yahushua: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Yahuwah, Iá to concederá. Declarou Yahushua: Teu irmão há de ressurgir.
Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Yahushua: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Iá, que deveria vir ao mundo. Este é um diálogo muito importante. Muitas vezes passamos despercebidos para chegar na melhor parte, mas há algumas nuances vitais aqui nas quais quero me concentrar. Primeiro, a casa está cheia de amigos e familiares que vieram dar todo o suporte às irmãs. Parece que os irmãos moravam sozinhos e então provavelmente os pais já haviam falecido. Quando Marta recebe a notícia de que Yahushua está chegando, ela corre para encontrá-lo. Suas primeiras palavras mostram sua fé. Se estiveras aqui, não teria morrido, meu irmão. Será que ela estava o acusando dele ter deixado aquilo acontecer? Talvez. Ela era um ser humano como nós, e em tempos de dor e tristeza, nós humanos costumamos dizer coisas que em outras situações nunca as diríamos. Mas quer ela estivesse o atacando ou não, podemos ver sua fé muito sólida no Salvador. Suas próximas palavras foram: mas também, embora ele já estivesse morto, sei que mesmo agora tudo quanto pedires a Yahuwah, Iá tu concederá. Então ela ainda tinha muita fé no Mestre. A resposta do Salvador é muito significativa. Quais foram suas primeiras palavras proferidas a Marta? Seu irmão há de ressurgir. Sim, seu irmão há de ressurgir novamente. Observe que essas palavras estão no tempo futuro. Ele não disse como ouvi dizer em alguns funerais. Seu irmão já está lá no céu desfrutando das maravilhas celestiais. Sim. Lembro-me de um funeral que eu participei e o pregador disse que o falecido estava mais vivo do que nunca, como se isso devesse confortar a família que foi deixada neste mundo. Mas Yahushua não disse isso. Claramente Lázaro estava morto, mortinho da Silva, e novamente sua ressurreição seria futura. E qual foi a resposta de Marta às palavras de Yahushua? Ela discutiu e disse: não me diga isso, pois eu sei que a alma dele está no céu. Leia agora o versículo 24. Entendi. Ela concordou com ele. Ela disse: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Sim, no último dia. Veja, Marta não aderiu à filosofia dualista de Platão, pois ela não era uma estudante de filosofia grega. Não há nada em sua resposta que sugira que ela acreditava que Lázaro ainda estava consciente, como um espírito desencarnado e ainda possuidor de uma consciência. Ela era uma mulher israelita e acreditava na crença judaica de que a morte era como um sono. Ela não esperava ver Lázaro novamente antes da ressurreição no último dia. Se a crença dela estivesse incorreta, imaginaríamos que aquele seria o momento perfeito para corrigi-la, mas Yahushua não o fez. Você está certo, Chris. Sabemos que Lázaro era um bom homem. Se ele estivesse no céu, por que Yahushua não confortaria Marta com as palavras que ouvimos com tanta frequência hoje? Bem, ele está em um lugar melhor. Ou que tal isso? Ele está com seus pais e você o verá novamente algum dia no céu. Mas ele não disse nada disso, porque Marta não estava errada. Sim, pensaríamos que, se Lázaro realmente estivesse em um lugar melhor, Yahushua estaria contando a Marta todas as coisas ditas aos familiares enlutados de hoje em dia, mas ele não fez. O fato é porque ela não estava errada, uma vez que ela sabia que ele os havia deixado, e eles o veriam somente na ressurreição no último dia. Assim, as palavras de Yahushua proferidas a ela foram para ver onde estava sua fé. Sua fé havia chegado ao fim em virtude da perda de seu irmão? Mas a pronta resposta de Marta mostra que sua fé estava mais forte do que nunca, e este detalhe é deveras importante. Acho que um dos relatos mais tristes nas Escrituras foi quando Yahushua retornou a Nazaré. Os moradores locais que o viram crescer naquele lugar estavam todos zombando dele e não dando crédito ao seu ministério. Você se lembra do que Yahushua os disse? Não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua própria casa. Certo. O comentário final foi que o Salvador, abre aspas, não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Yahuwah nunca forçará nossa vontade no tocante às nossas decisões. E então, exercer fé é uma parte vital para ter qualquer oração respondida, e Marta tinha este tipo de fé. E o que aconteceu depois?
versículo 28. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse, em particular, o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Yahushua ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Yahushua, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Se isso foi dito como uma acusação ou não, me parece que sim, realmente não importa. É um sentimento muito humano, e Yahushua entendeu a dor por trás disso. O importante, porém, é que Marta e Maria, na verdade, acreditaram nisso. Elas tinham fé que Cristo tinha o poder de curar seu irmão se ele tivesse chegado a tempo. Prossiga, por favor. Yahushua, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou, onde o sepultastes? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. Yahushua chorou. Então disseram os judeus, vede o quanto o amava. Mas alguns objetaram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Estou feliz que João tenha acrescentado o detalhe de que o próprio Yahushua chorou. Ele sabia que ressuscitaria Lázaro em apenas alguns minutos, mas isso não o tornava imune à dor. Yahushua comunga da dor que sentimos, e Yahuwah sente nossa dor. Eu acho que o versículo 37 é bastante interessante. Os judeus estão dizendo, ei, ele abriu os olhos dos cegos e ele não poderia ter curado Lázaro também? Isso demonstra que eles criam também no poder de cura de Cristo. Acho que sim. E o que aconteceu a seguir? Versículo 38. E é a partir deste momento que tudo fica muito interessante. Yahushua, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Yahushua, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Yahushua, não te disse eu, se creres, verás a glória de Yah? Tiraram então a pedra, e Yahushua, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Yahushua, desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Yahushua, creram nele. Foi por isso que Yahushua permitiu que Lázaro morresse antes de ser ressuscitado. E o fato de Marta ter protestado quando Yahushua lhes pediu para abrir o túmulo é significativo. Não haveria absolutamente como negar que Lázaro estivesse morto. E quando abriram, um cheiro quase que insuportável tomou conta do lugar. E não havia como negar aquele milagre. Ele estava morto e seu corpo já havia começado a se decompor. Você pode imaginar o quão estranho isso teria sido? Um morto-vivo envolto em uma mortalha se arrastando para fora da tumba? É por isso que Yahushua disse, desatai-o e deixai-o ir. Mas o que aconteceu a seguir? Qual é o próximo versículo? Este versículo é o fim da narrativa. O quê? Sério? Diz apenas que outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Yahushua realizara. E não há nada sobre o que Lázaro disse? Não, nada. Agora pergunte-se a si mesmo se Lázaro tivesse passado aqueles dias no céu e depois retornado à terra, engasgado com o fedor de seu próprio corpo que estava recentemente em decomposição. Você não acha que ele teria motivos para ficar com raiva? Você não acha que ele teria perguntado, por que você me trouxe de volta para cá? Com certeza ele teria falado poucas e boas. E se ele tivesse passado aqueles dias no inferno? Agora sabemos que os judeus não acreditavam em um inferno que queima eternamente. Esta doutrina foi introduzida muito mais tarde, mas suponhamos apenas para fins de argumentação que ele realmente passou algum tempo no inferno, pintado por muitos
e foi trazido de volta. Você não acha que ele teria caído de joelhos e beijado a orla do manto de Cristo e, soluçando, diria: muito obrigado por me salvar daquele lugar? O que quero dizer é que essas são as únicas duas possibilidades para quem acredita em uma alma imortal. E ainda assim as Escrituras não registram nada desse tipo. Isso é verdade. Esta teria sido a chance de estabelecer a veracidade da ideia de que há dois caminhos após a morte. Ou seja, vamos para o céu ou para o inferno. Mas nada foi feito neste sentido. Não há absolutamente nada. E por que não? Em 1º de fevereiro de 2023, a edição online do jornal The Guardian publicou um artigo escrito por Josiah Rees, intitulado Eu Cresci Evangélico. Filmes aterrorizantes de arrebatamento me marcaram para sempre. O que Rees estava falando, é claro, é de uma série de filmes diferentes, baseados na ideia de que os santos serão retirados da terra em um arrebatamento secreto, deixando todos os demais para trás e viver por 7 anos de um verdadeiro inferno na terra. Este tipo de teologia de última geração recebeu um grande impulso com a série de livros Deixados para Trás, escrita por Tim LaHaye e Jerry Jenkins. É uma franquia enorme. A série tem 16 livros e houve várias adaptações para filmes, séries afim, um drama em áudio e até um jogo de computador. Você já leu algum desses livros? Não, mas ouvi dizer que eles traumatizaram muitas pessoas. Na verdade, em seu artigo, Rees escreveu: não sei quantas vezes encontrei novas caras em um grupo de jovens ou em um acampamento da igreja dizendo que os livros os amedrontaram sobremaneira. Agora sabemos que Yahweh salvará tantas almas quanto lhe for possível salvar. Mas se uma série de livros com um tipo de teologia questionável pudesse assustar dezenas de jovens, o que você acha que um relato em primeira pessoa que falasse sobre o inferno poderia fazer? Mas será que um relato que falasse sobre o céu em primeira pessoa também não fortaleceria a fé de multidões? Mas sobre isso não tem sequer uma linha. E se Lázaro tivesse algo a dizer sobre isso, João certamente teria relatado tais pontos. Eu não tenho dúvidas de que teria, mas ele não fez. O que levanta a questão: por quê? Bem, eu sugeriria que João não registrou nada dessa natureza porque Lázaro não disse nada sobre ter estado no céu ou no inferno. Ele não fez isso porque não tinha nada para registrar. Lázaro estava dormindo dentro daquela tumba. Seu último momento de consciência foi quando ele ficou inconsciente e depois morreu. E seu momento seguinte de consciência foi ouvir a voz do Salvador chamá-lo. Entre esses dois lapsos de tempo não aconteceu nada, porque ele simplesmente adormeceu. Ele provavelmente nem sabia que tinha morrido. Provavelmente não. Afinal, os mortos não sabem nada. Eclesiastes 9, versículo 10 expõe isso dizendo, abre aspas, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Salmo 115, versículo 17. Os mortos não louvam a Yahweh, nem os que descem à região do silêncio. Muito bom. Isso é o que você pode esperar para o pós-morte, ou seja, nada. Até que a ressurreição cumpra o seu papel. Sem dor, sem sofrimento e sem consciência do que está à sua volta, apenas permanecendo em estado de dormência. O sono é a metáfora perfeita para a morte, porque quando morremos, nosso cérebro também morre. Sem um cérebro funcional e vivo, não podemos pensar, sentir ou existir. Precisamos ter um cérebro para ter consciência do que está sucedendo à nossa volta. Você poderia abrir, Chris, em Gênesis 2 e ler o versículo 7? Este é o relato da criação do homem. O que diz? Então formou Yahweh Elohim ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Foi a combinação do sopro de vida de Yahweh com um corpo e que veio a tornar-se uma alma vivente. Separe a respiração do corpo e você não terá mais uma alma vivente. É simples assim. Sim, e você tem que admitir que trazer almas desencarnadas de volta do céu e colocá-las dentro de um corpo e chamar isso de ressurreição não faz muito sentido. Nem as Escrituras dizem nada sobre isso. Eu gostaria de encerrar com alguns versículos de João 5. Você poderia ler os versículos 25, 28 e 29? Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Yahweh, e os que a ouvirem viverão. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão.
Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Não precisamos temer a morte. Ela nada mais é do que um sono enquanto aguardamos a volta do Salvador. E a história de Lázaro confirma isso. Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. Recebemos uma pergunta interessante de... É o país que tem algumas cidades que detêm o recorde discutível de ter o maior número de chuvas anuais de todo o mundo. Eu diria Londres, mas isso provavelmente seria óbvio demais. Mas seria talvez em algum lugar na Índia? Ou quem sabe Seattle? Não é Londres, não é Seattle e também não é a Índia. É a Colômbia, na América do Sul, que tem duas cidades que estão praticamente empatadas em termos de maior precipitação anual em todo o mundo. Ioró tem uma precipitação média anual de mais de 12,7 metros, enquanto a cidade de Lopes de Micai tem uma média de apenas 13 metros. Para aqueles mais antigos, são mais de 12 metros de chuva por ano. Isso é insano. E eles têm muitos rios para nadar, não tem? Penso que sim. Apenas para efeito de comparação, Londres, que é conhecida por seu clima úmido e chuvoso, tem uma média de 690 milímetros, ou apenas 27 polegadas por ano. E a outra cidade que você mencionou, Seattle, também é conhecida pelo seu clima chuvoso? Sim, é isso mesmo. 34 polegadas ou 863 milímetros de chuvas anuais. Em Seattle chove mais do que em Londres? Mais de 170 milímetros por ano. Nossa, é bastante coisa. Mas vamos lá. Isaac Morales escreve: Minha mãe é muito idosa e sua saúde está debilitada, e não sei por quanto mais tempo ela viverá. Meus irmãos e eu estamos discordando sobre o que fazer quando ela falecer. A cremação é a mais em conta, mas alguns dizem que cristãos não deveriam fazer a opção pela cremação e que ela deveria ser enterrada. O enterro tradicional seria realmente a única opção para os cristãos? Que pergunta interessante. Bem, primeiro precisamos reconhecer que este é um tema que será fortemente influenciado pela formação cultural de cada nação ou povo. Por exemplo, na Índia, a cremação tem sido o modus operandi por sabe-se lá quanto tempo. Nas culturas cristãs do Ocidente, o enterro tem sido o método mais comum, juntamente com os serviços fúnebres que, de uma forma ou de outra, falam da promessa da ressurreição. Chegou a ser chamado de maneira dos cristãos enterrarem seus mortos. Dito isto, isso não torna outras formas de dar um fim ao corpo de alguém de anticristão. E como isso era feito nos tempos bíblicos? Bem, o enterro em uma tumba era bastante comum. Abraão, Isaac, Jacó e suas esposas foram sepultados na caverna de Macpela. As pessoas ricas tinham o costume de serem enterradas em tumbas acima do solo, enquanto os pobres em sepulturas normais. E não existia algum tipo de tabu no Ocidente contra a queima dos corpos dos falecidos? Acho que sim, e é por isso que tantas pessoas foram martirizadas dessa forma. O fato dos judeus e os primeiros cristãos usarem exclusivamente o enterro, bem como o fato de, na Bíblia, as pessoas serem queimadas como punição por crimes hediondos, pode ter contribuído para a crença de que os crentes nunca deveriam ser cremados. Mas, obviamente, uma pessoa que entregou sua vida a Yahweh não deixará de ser ressuscitada só porque foi morta ao ser queimada até a morte. O mesmo acontece com a cremação. O que é muito mais importante é ter a esperança da ressurreição, quando seremos dotados de novas naturezas não caídas e de corpos totalmente restaurados. Abra em 1 Coríntios 15 e leia os versículos 42 a 44. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Em outras palavras, nossos corpos naturais não é o que importa, porque quando Yahushua retornar,
Todos nós teremos de alguma forma ou outra novos corpos. Agora leia 1 João 3, versículos 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Yahweh, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Há apenas mais uma coisa que eu gostaria de acrescentar. Eu sei que isso não faz parte da pergunta de Isaac, mas só quero encorajá-lo, bem como a seus irmãos, a tomarem cuidado para que a desavença sobre isso não se torne uma grande barreira que possa distanciá-los uns dos outros. Muitas vezes, quando estamos sob muito estresse, um problema que normalmente seria resolvido com bastante facilidade torna-se um enorme problema que ninguém está disposto a encarar e tornar as coisas ainda mais difíceis. Não deixe que o estresse te domine e procure por saídas que não comprometam os relacionamentos futuros, pois perder um dos nossos pais é uma barra dura de segurar. E não deixe que um desentendimento sobre o que fazer com o corpo de uma pessoa amada separe a família que sofre com o luto. Bom conselho, Will. Ok, temos tempo para mais uma pergunta. O nome de nossa ouvinte é Grace. Ela mora em algum lugar nos Estados Unidos. Ela escreve: meu esposo está querendo voltar para a escola. Ele até deveria, mas isso significa que eu precisaria procurar um emprego e deixar a casa sozinho. Ambos fomos criados em lares cristãos extremamente conservadores. Nossos pais amam Yah, mas todos são totalmente contra que eu trabalhe fora. E eles insistem que o lugar da mulher é em casa. Queremos honrar nossos pais, mas suas opiniões pontuais estão causando muito estresse. Não me importo de trabalhar e contribuir com algum tipo de ajuda financeira enquanto meu esposo se dedica aos estudos, pois isso nos traria equilíbrio com as contas, mas seria um investimento a longo prazo. Acho que tenho duas perguntas. Primeiro, o que a Bíblia diz, se é que ela diz alguma coisa sobre as mulheres que trabalham fora de casa? E o segundo, qual é a nossa responsabilidade para com os nossos pais em questões como esta, em que eles se opõem veementemente a algo que consideramos certo? Bem, primeiro, as mulheres sempre trabalharam, mesmo fora de casa. Foi apenas nos anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial que alguns países passaram por um momento de grandes mudanças, e as mulheres puderam e até queriam ser donas de casa e ter a chance de ficar em casa. E não há nada inerentemente pecaminoso em uma mulher trabalhar fora de casa. Vá, Chris, para Provérbios 31. Agora, a maioria dos provérbios foi escrito por Salomão, mas não este capítulo. Este foi, na verdade, escrito por uma mulher e, embora não saibamos o seu nome, foi considerado um conselho de bastante valia para que Yahweh o preservasse nas Sagradas Escrituras. Diz que foram as palavras do rei Lemuel que sua mãe lhe ensinou. Então, essa sabedoria vem de uma mulher piedosa. Provérbios 31, e qual versículo? Por que você não começa pelo versículo 10? Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta, e dá mantimento à sua casa e as tarefas às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução
da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme a Iahua, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Certamente muito do que está sendo descrito aqui é tarefa que tradicionalmente tem sido considerada trabalho de dona de casa. Mas não toda ela. Observe, ela examina uma propriedade e adquire-a. Com as rendas ela planta uma vinha. Ela fabrica e vende coisas que outros desejam. Ela parece muito empreendedora. Concordo com você. Ela trabalha e muito, mas não é uma atividade essencialmente doméstica. Bem, temos Lídia no Novo Testamento, que era muito rica e vendia púrpura. Correto. Portanto, não há nada nas Escrituras que diga que uma mulher não podia ou não devia trabalhar fora de casa. Cada situação é diferente, bem como as culturas são diferentes e nenhum de nós deve decidir por outra pessoa a escolha certa a fazer. O que nos leva à segunda pergunta de Grace. Obviamente, eles são próximos de ambos os pais, e isso é maravilhoso. Esta questão é um pouco complicada de responder simplesmente porque, mais uma vez, a cultura desempenha um papel importante nas expectativas das relações interpessoais entre os filhos adultos e os seus pais. Minha esposa tem um grande amigo que é de um país da Ásia. Ela disse-nos uma vez que, no seu país de origem, a maioria das mulheres não quer casar com o filho mais velho por causa das exigências impostas a eles e a mulher com quem eles contraem matrimônio. Os sogros podem ser muito cruéis, mas a palavra deles é lei. Pois é, as coisas não são fáceis. Somos um ministério mundial e quero respeitar as muitas culturas diferentes nas quais transmitimos nossos programas. Então vou apenas dizer em primeiro lugar que sim, devemos sempre tratar nossos pais com respeito, pois isso é o que diz o 5º mandamento. Devemos sempre tratar os pais, assim como todas as outras pessoas, com a mesma compaixão e respeito com que Cristo tratou a todos. Acredito que as Escrituras estabelecem que a primeira lealdade de um casal deve ser um com o outro e que muita infelicidade nos casamentos seria resolvida se este princípio fosse respeitado. Você poderia, Chris, ler Gênesis 2, versículo 24, por favor? Adão tinha acabado de ser apresentado a Eva. Ele diz: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. E o que diz o próximo? Versículo 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Este é um princípio bíblico estabelecido no primeiro casamento. Nossa primeira lealdade, é claro, é sempre para com Iar, e a segunda para com o nosso cônjuge, sem deixar de tratar nossos pais com respeito. Marido e mulher devem ser uma só carne e uma entidade separada de seus pais. Então, se você está procurando apoio bíblico para fazer o que acredita ser certo para vocês como casal, mesmo que seus pais desaprovem, aí está a sua resposta. Fantástico, Will, e muito obrigado pela sua resposta. A seguir, teremos a Laura Lee com a promessa diária de hoje. Fique ligado! Olá, eu sou a Laura Lee com sua promessa diária da Palavra de Iá. Algumas igrejas na América do Norte têm letreiros em frente à sua igreja, onde afixam promessas ou mensagens espirituais destinadas a chamar a atenção de quem passa por ali. Diana de Andrea Com estava parada em um semáforo quando viu um desses letreiros. A mensagem dizia: se você sente que Deus não está ao seu lado, adivinhe quem não está onde deveria estar? Diana olhou para o letreiro. Ela já estava se sentindo desconectada de seu Pai Celestial há algum tempo. Isso não aconteceu conscientemente ou que ela quisesse que isso chegasse a esse ponto. Mas, de alguma forma, na correria e no estresse do dia a dia, isso aconteceu. E um dia ela acordou e se viu se perguntando: para onde ele foi? Ela pensou nas palavras do letreiro durante o restante daquele dia. Se você sente que Deus não está ao seu lado, adivinhe quem não está onde deveria estar?
Ela frequentemente orava, pedindo orientação ou auxílio do alto, concentrando-se nas necessidades de sua família, de seus amigos, até mesmo de pessoas que ela não conhecia. Mas naquela noite, enquanto estava deitada em sua cama e olhando para o teto, ela falou com Yahweh sobre sua vida. Pai, eu não sinto tua presença comigo. Você pode me ouvir? Eu me sinto tão desconectada contigo que é como se você não estivesse mais perto de mim. O que aconteceu? E o silêncio foi a única resposta. Ok, escute, disse ela. Eu não sinto tua presença e preciso saber se você está aqui ao meu lado. Se você pudesse fazer alguma coisa, qualquer coisa, só para eu saber que tu ainda estás aqui, seria possível? Talvez o senhor pudesse me dar um presente ou coisa do tipo, só para eu ter certeza disso. Ao ouvir suas próprias palavras, Diana imediatamente se encolheu. Ela pensou. Que tipo de coisa estúpida é essa que eu estou dizendo? Estou pedindo a Yah uma coisa que não faz sentido. Virando de um lado para o outro em sua cama, ela pensou. Que plano brilhante! E ainda assim sentindo-se longe do pai? Basta de ficar pedindo por coisas que não fazem sentido. Ela adormeceu sentindo-se mais longe de Yahweh do que nunca. Algumas semanas se passaram e um dia Diana passou no correio para pegar sua correspondência. Ela recebeu uma mensagem de que deveria retirar uma encomenda. Depois de receber o pacote do funcionário do correio, ela olhou para o nome de remetente e dizia Carmen Cardwell. Ela de pronto não reconheceu aquele nome, mas estava claramente endereçado a ela com os dados de onde ela morava. Curiosa, ela levou a caixa até o carro e abriu-a. Dentro havia uma linda bolsa rosa. Agora, uma coisa que você deve saber sobre Diana é que ela adora bolsas da cor rosa. Na verdade, todas as suas bolsas são dessa cor. E ela não tem uma única bolsa de outra cor. Ou seja, elas são todas rosa. Diana estava confusa. Quem era Carmen Cardwell? E como ela a conheceu e por que ela lhe enviaria um presente tão lindo? Junto com a linda bolsa rosa havia um pequeno envelope branco. Ela abriu e um cartão de visita caiu no chão. O cartão de visita estava escrito Carmen Cardwell Coach. Ao ler tal cartão, ela lembrou de que, um mês antes, ela havia participado de um seminário. No seminário, ela havia sentado ao lado de uma senhora com a qual conversaram por um bom tempo. No final, as duas trocaram contato e prometeram comunicar-se em outra oportunidade, e essa mulher era Carmen Cardwell. Abrindo o bilhete, Diana leu. Diana, encontrei esta bolsa rosa. Eu originalmente havia comprado para mim, mas Yahweh a colocou em meu coração para dá-la a você. Enquanto lágrimas enchiam seus olhos, Diana percebeu que o que ela segurava era um presente de Yahweh. O Pai entende nossas lutas, até mesmo as dificuldades que temos para nos mantermos conectados a Ele. O Salmo 42 diz: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Elohim, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Elohim, do Deus vivo. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Elohim, pois ainda o louvarei. A ele meu auxílio e Elohim meu. Contudo, Yahweh, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Elohim da minha vida. Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. Sei que estamos quase sem tempo, mas há um último ponto que eu gostaria de abordar antes de encerrarmos. E é por isso que é tão importante ter uma compreensão correta do que acontece em face da morte. O erro sempre abre brechas para sermos enganados por Satanás, mas especialmente quando se trata do estado dos mortos. E isso é duplamente verdadeiro. Se sabemos que não existe nenhuma percepção de nossa consciência sem um corpo físico, então não seremos enganados quando os demônios se passarem por pessoas que já viveram e foram levados pela morte. Sim, já veio em minha mente Saul e a médium de Endor. Naquela época, eles pensavam na morte como um sono, então fazer com que uma médium ou uma necromante tentasse invocar alguém dentre os mortos seria muito, mas muito errado. E Saul sabia que estava errado, mas foi só ele entrar no terreno encantado do inimigo para ser enganado e manipulado por um demônio mentiroso que se fazia passar por Samuel. E isso pode muito bem acontecer novamente até o fim deste mundo. Acreditamos que Apocalipse 9 é uma profecia que fala sobre demônios que tentarão passar por alienígenas.
Bem, por que eles também não poderiam fingir ser apóstolos? Por que eles não poderiam fingir ser Martinho Lutero ou, sei lá, sua avó ou alguém que você conhecia e com quem simpatizava? Outro bom exemplo seria o Papa João Paulo II. É verdade. Há muitos indícios de que o Papa João Paulo II poderá muito bem ser alguém que um demônio poderá personificar. O que os Mormons fariam se um demônio fingisse ser Joseph Smith ou Brigham Young? O que faria um adventista do sétimo dia se um demônio fingisse ser Ellen White, falando com uma voz mansa e doce, e seus escritos se assemelhassem com o que ela escreveu no passado? E se neste falso disfarce, esses demônios pregassem contra a verdade para esses últimos dias? Você acha que as pessoas seriam enganadas? Ah, sim. Sendo demônios, eles teriam inteligência para saber como ser bastante astutos e convincentes. E até mesmo hipnotizar a muitos. Eles poderiam apresentar os argumentos certos para fazer com que as pessoas aceitassem a marca da besta. Concordo com você. No entanto, se você sabe que as Escrituras afirmam inequivocamente que os mortos não sabem de coisa alguma, e se você sabe que Yahushua traz consigo seu galardão, e se você sabe que somente Yahweh é imortal, e que aqueles que morreram estão descansando na sepultura até que Yahushua retorne, você não vai cair nessas armadilhas do inimigo das almas. Abra rapidamente Chris em sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 15. Há uma passagem que quero examinar antes de encerrarmos. 1 Coríntios 15, comece pelo versículo 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Aí está novamente. Diz que os mortos dormem. Continue. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Observe o tempo gramatical dessa afirmação. Todos serão vivificados em Cristo, ou seja, é tempo futuro e ainda não aconteceu, mas acontecerá. Prossiga. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Aqui está falando daqueles que morreram e novamente isto está no futuro. Ainda não aconteceu, mas acontecerá em face da volta de Cristo. Vá agora para o versículo 42. O que diz? Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Se as almas vão para o céu ou para o inferno após a morte, então não há necessidade de uma ressurreição dos mortos. Por que eles precisariam ser trazidos de volta do céu? Eles já estariam aproveitando sua recompensa. Ou por que eles precisariam de um adiamento de sua punição no inferno se já estivessem lá sendo queimados? Não estou dizendo que acredito em um inferno que queima eternamente, mas você pode ver as enormes falácias para encaixar tal absurdo. Sem dúvidas. Ok, vamos encerrar com os versículos 51 a 54. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. A única maneira pela qual esta passagem faz algum sentido é se os mortos ainda não tiverem recebido sua recompensa. Na verdade, mesmo aqui, Paulo ainda está falando sobre a morte como um sono quando diz: nem todos dormiremos. Alguns morrerão antes da vinda de Cristo, mas alguns ainda estarão vivos. E é então, e somente então, que os justos serão revestidos da imortalidade. É um presente de Yahweh conceder tal dádiva aos justos no retorno de Cristo. Isso não será concedido antes, e com certeza ainda não teremos almas imortais. Pelo contrário, esse é um dos dons da salvação. E como diz um antigo hino, que dia de alegria então será. Amém. Esperamos que vocês possam se juntar a nós novamente amanhã. E até lá, lembre-se, Yahweh te ama, e ele é digno de confiança. Você ouviu a rádio WLC,
A World Last Chance está comprometida em levar o evangelho do reino de Yah a todo mundo. Profecias e eventos atuais indicam que o Salvador retornará em um futuro bem próximo, e após a sua vinda, os santos serão brindados com a imortalidade, e o reino de Yah será estabelecido aqui nesta terra. Não há tempo a perder. Aceite hoje o dom da salvação e permita que Yahuwah o cubra com a justiça de Cristo. Este programa, bem como os episódios passados na WLC, estão disponíveis em nosso website no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção Rádio WLC na parte superior direita da página inicial. Participe conosco novamente amanhã com uma nova mensagem cheia de verdade no WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para viver no reino terrestre de Yahuwah, que será estabelecido em face do eminente retorno de Cristo.